Vamos lá. Olá a todos, tudo bom? Boa noite. Eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart, da página filosofiahoje.com. Bom, creio que quase todos da página me conhecem, mas talvez alguns estejam assistindo nos links que o nosso convidado, Luan, enviou, certo? Então, eu sou atualmente um dos pré-candidatos a prefeito de Porto Alegre. Eu sou mestre em filosofia pela PUC, com estágio internacional pelo CNPq. Sou líder comunitário aqui na Moradas da Ípica, ativista do Movimento Mais, professor na rede municipal e na rede estadual. Fui supervisor do PIBID da URGS e atuei em diversos grupos de pesquisa. Hoje, tenho aqui a honra de receber na página Filosofia Hoje para bater esse papo sobre autismo e filosofia, o também filósofo, o jovem Luan Oliveira, que é o primeiro autista diagnosticado formado em filosofia na América Latina. Ele é licenciado e bacharelando, ou seja, já tem a licenciatura, mas está terminando o bacharelado pela Unicinos e membro de 3 grupos de pesquisas vinculados ao CNPq. Seja bem-vindo, Luan. Boa noite. Boa noite, professor Fábio. Boa noite a nossos ouvintes do mundo hoje, né? É uma grande alegria estar contigo, Fábio, porque colegas estamos aqui, né? Porque filósofos sempre é uma alegria ter um colega junto com o outro, né? É uma alegria estar nesta noite de terça-feira para falar um pouco de filosofia e também falar sobre autismo também, que é importante, né? Só para te retificar uma coisa, Fábio, rapidamente, né? O bacharel eu estou terminando, vou terminar provavelmente, eu retorno ao bacharel no ano de 2021 para concluir o curso, né? Porque eu dei uma pequena pausa, né? Devido à conclusão da licenciatura e também devido também às atividades vinculadas aos grupos de pesquisa que eu faço parte, né? Não, e tu sabe que, por exemplo, assim, quando eu me formei, foi bem parecido, né? Foi bem parecido com isso. No caso, eu fiz o seguinte, eu fiz o bacharelado primeiro, eu defendi a banca primeiro, e aí me faltaram 2 semestres ainda do estágio, e aí eu fiz depois do estágio, eu fiz a licenciatura depois. É sempre bom, porque senão fica uma correria desnecessária ali no final do curso, né? E eu vou dizer aqui, onde eu mais aprendi na faculdade, não quero desmerecer nenhuma matéria, mas onde eu mais aprendi na faculdade de filosofia foi no estágio, aprendendo a ser professor de filosofia, e escrevendo a monografia, onde eu estava aprendendo literalmente a ser filósofo, né? A escrever um texto autoral de filosofia. Então, para todos que estão assistindo, que vão cursar ou estão cursando o curso de filosofia, eu acho que vale a pena fazer a licenciatura e o bacharelado sempre, eu acho que tem que fazer os 2 mesmos, certo? Para tu ter a experiência de professor de filosofia e de filósofo, mas eu acho que ali dá para ter uma calma, assim, esperar um ano, né, um semestre, alguma coisa, para não tentar fazer os 2 ao mesmo tempo, senão se complica todo ali, né? Então, Sim. ainda bem que tu traz essa questão. O que tu acha disso, Luan? É importante, né, Fábio, porque quando o cara começa a licenciatura, como tu colocou, tu começou ao contrário pelo bacharelado, né, trazer o quê? Vai em frente, né? Começa primeiro com a licenciatura, ou se tu quiser começar primeiro pelo bacharelado, é importante também tu ver o quê? Mais conceitos e depois, durante o processo da licenciatura, vai entrar o quê? Também a pedagogia, vai entrar também a parte da prática pedagógica, a prática docente também, né? E depende da instituição de ensino, tu usa também um embasamento teórico dentro das cadeiras compartilhadas, né? Isso. Algumas Tu universidades, vai por ter exemplo, conhecimento dentro o exemplo da Unicinos, né? A gente pode dizer. a Sim, PUC, a posso PUC continuar? ela tem uma opção, ela tem uma opção que é bem interessante, principalmente para o aluno bolsista, porque daí não muda o preço das cadeiras, né? Que tu pode cursar, inclusive, algumas disciplinas do mestrado, né? Então, um aluno que está pretendendo fazer o mestrado, ele pode fazer algumas disciplinas do mestrado, ele vai aproveitar aqueles créditos ali para compor o currículo dele da graduação, né?
Então aí são opções bem bacanas que vão aparecendo nos cursos de filosofia. E também, né, o Fábio, também é importante, rapidamente, né, a gente traz também dentro da Unicinos, quem quiser também desejar fazer o curso também, as cadeiras compartilhadas na área de educação são importantes também. E nisso, eu digo isso porque quando eu entrei no curso, eu fazia 2 cadeiras de filosofia e uma disciplina pedagógica. Isso que daí, durante a entrevista, eu vou explicar os primeiros baques que eu tive durante o processo, né? Que é totalmente uma mudança, né? Para explicar rapidamente, Fábio, também uma coisa bom explicar os grupos de pesquisa que eu faço parte, né? Para o pessoal entender o que eu pesquiso, né? Atualmente eu pesquiso no grupo de filosofia, social política, dialética e normatividade, do professor orientador, a professora Inácio Helfer, né? E a professora Poliana Tidre, né? Que também veio da Universidade da Alemanha, né? Veio da Universidade lá de Berlim, que eu não lembro, mas eu acho que é a Universidade da Alemanha. A Berlim na filosofia contemporânea. Oi? Geralmente é a FURB ali, a Universidade Livre de Berlim. Pode ter sido, exatamente, na região de Zeipel, provavelmente por Berlim ou Zeipel. Eu pesquiso no grupo também Filosofia Política Contemporânea, do meu orientador, que foi na graduação, o professor Denis Coutinho Silveira, que manda um abraço a ele, né, que agora essa semana comemora 1 ano da minha defesa de trabalho de conclusão, né. E também agora, atualmente, faz algumas semanas, eu fui vinculado, convidado pela Universidade de Caxias do Sul, a UX, para trabalhar no grupo Metamorfose Jurídica, com a professora doutora Sra. Cleide Cálgulo. Até nós estávamos hoje em reunião pela manhã, resolvendo uns planejamentos para começar as pesquisas minhas na área de justiça social, que eu vou trabalhar nesse tema a partir do mês de agosto. Muito bom mesmo. Então, a primeira pergunta, entrando aqui na nossa lista de perguntas, não é uma pergunta para quebrar o gelo. E é para o público filosofia conhecer um pouquinho mais de ti, né? Então, Luan, qual é o teu filme favorito e por que esse é teu filme favorito? Uma boa pergunta, né? Eu não sou muito de filmes. Eu sou muito mais de documentários, né? Eu tenho a mania de ser aquele cara que gosta muito de documentários, né? Mas um filme que eu indico não é de filosofia. Eu vou indicar um filme meio para quem gosta de romance, que é meio que a minha praia nas horas vagas. Quando eu tinha meus auges 14, 15 anos, eu comecei a olhar, meu primeiro filme foi Meu Primeiro Amor, né? Foi ali que me inspirou um pouco buscar se podia ser um dia que eu ousava pensar em namorar, né? Só que eu tenho um outro filme que eu acho que inspira muito para quem quer fazer filosofia muito, é o quê? Sócrates. A história de Sócrates é um bom tema para quem está cansado, para quem não gosta de filosofia, mas é bom, olha, é um filme de filosofia que eu indico, é Sócrates, tá? Sócrates o antigo, não o novo. Eu até ia te perguntar se era o Sócrates antigão, aquele o clássico. Eu vou te dizer que eu acho que eu vi na faculdade, e ele é sempre uma referência, né? É sempre uma referência, porque, vamos dizer assim, parte dos textos do Sócrates mesmo, né? Isso é muito interessante, porque os filmes mais novos, com os novos recursos tecnológicos, eles acabam, às vezes, abusando na imagem e esquecendo, no caso, por exemplo, se tu vai contar a vida do Sócrates, o mais importante que é a filosofia dele, né? Então tem tudo uma jogada de marketing, né, Fábio? Uma jogada de marketing, a gente pode dizer, né? Tu falaste ali dos filmes, é curioso, né? Eu vou te dizer assim que, para mim, né, fases da vida. Na minha adolescência eu era super, hiper, mega fã de filmes, estava sempre assistindo de tudo, e gostava mais até de cinema nacional, porque me identificava mais facilmente, né? E daí depois, quando começou a vida adulta, a correria, eu posso te dizer que eu passei anos sem assistir nada, só lendo filosofia, basicamente, né? Foi a época da faculdade e do mestrado. E daí hoje, com a pandemia, que eu estou voltando a ver alguns filmes ali. A gozação é a seguinte, Fábio, para brincar um pouco, tu comia livro, então, praticamente tu comia teus livros para não olhar a história do filme, então. Não, e Xerox, né? E Xerox. Eu tenho uma caixa e ainda Macrovel. Xerox, porque eu não tinha dinheiro para comprar os livros. Só que
a PUC, tu tem uma cota de cópias. Então eu fazia essas cópias. Então, Unicinos também. Por exemplo, eu tenho Aristóteles, Platão, bem dizer, todos eles em xerox ali. Mandar um salve para a professora Nara, né, que ela botou aí, muito legal, parabéns. A professora Nara, minha colega, ela tem um menininho também autista, o Gabo. Abraço, professora. E aqui também já nos mandou mensagem o teu xará, Luan, que ajuda com as artes aí no meu canal, é o artista do Filosofia Hoje. E abraço ao meu xará. Mário Sanderbruck, tá? Ele é o presidente estadual do PSB, né? O partido que eu faço parte. Então, um salve também aí para o Mário. Que legal, hein, Luan? Aí o exemplo, um romance, eu vou te dizer, esse filme eu assisti muitas vezes na sessão da tarde, e é bom mesmo, mas é triste, né? Eu hoje estou num dia triste aí, eu não quero... eu ia falar isso, eu queria falar desse assunto. Meus sentimentos pro seu gatinho de estimação. Não, e agora no tempo de pandemia, assim, a gente vive mais com os gatos do que com as pessoas, né? Acontece uma tragédia assim, nossa, realmente tá... O professor, quem deveria ficar triste muito ver a sua história, Fábio, é o professor Marco Velli, né? O professor Marco Velli, que é o professor da USP, ele tem... Toda vez que eu abro o meu Face, a primeira coisa que aparece é os gatos do professor Marco Velli, né? Mas daí eu fico pensando, isso é uma ideia boa. O Ricardo também tem. Ricardo, vários filósofos têm gatos. Tem um sítio, eu me lembro uma época o Ricardo Tim comprou um sítio, acho que é em Águas Claras, ali em Viamão, e nesse sítio ele cria e recupera gatos abandonados e maltratados, assim, né? Gatos e filosofia poderiam ser outro tema aí, ó. Exatamente. A professora Suzana Roca, na Unicinos Humanitas, ela conta, um dia na abertura da palestra do professor Ricardo, na Unicinos, ela brincou e disse para ele, com muita alegria estamos aqui com um colecionador de gatos. Daí ele olhou assim, gatos da onde? Da minha casa ou do meu sítio? Todo mundo ficou se olhando, né? Bem assim, né? Tem muitas histórias aí, gatos e filosofia. Tem que escrever um livro, um artigo sobre esse assunto, é interessante. Pois né, cachorros também, né? Tinha os poodles do Schopenhauer. Tem várias histórias. Os Dobermans do Goethe, né? Dos filósofos políticos, os Dobermans e os Pincher dos filósofos analíticos, né? Pois é, olha só. Então aqui, mas vamos lá. Acho que quebramos bem o gelo aí com a primeira. Quebramos bom para brincar um pouco e descontrair. Então a segunda pergunta, eu sou pai de autista, a minha filha, ela foi diagnosticada com 4 anos, né, com autismo Asperger, e foi justamente na escola, quando ela entrou no jardim, né. Ela é muito esperta, grava vídeos comigo no YouTube, né, a gente fez a última série, o Mario World, agora durante a pandemia vamos começar um novo Mario Sunshine ali também. Hoje ela tem 8 anos e bastante dificuldade para começar a ler e escrever. Luan, quando tu foi diagnosticado com autismo e qual a maior dificuldade que tu enfrentou na escola? Bom, agora depois de tanta brincadeira, agora vamos trabalhar, né? Como diz o filósofo, né? O Schopenhauer diz, né? Nós temos que trabalhar, agora temos que falar sério. Eu fui diagnosticado com 1 ano e meio, já logo cedo, muito cedo, com 1 ano e meio, né? Daí o meu diagnóstico foi quando eu não começava a interagir, eu não olhava as pessoas, não começava a conversar, eu não fazia gestos, não me colocava, meus pais começaram a ficar preocupados, daí me levaram no médico. Quando eles me levaram no médico muito cedo, daí já logo me levaram na consulta num médico muito conhecido na cidade de São Leopoldo, o Dr. Paulo André Barcelos dos Santos, em São Leopoldo. E aí, ele me levaram no médico, já na hora o médico já disse, ele tem autismo. No início, para meus pais, foi um grande susto, assim. Para mim, foi meio que, quando eu estava na escola, no fundamental, quando eu contei para um coleguinha, eu tenho tal doença, daí ele começou a rir da minha cara. Eles começavam a rir, dizer, mas que tu tem doença de louco, tu tem uma doença de... Até eu sofri muito a piadinha, né? Dizendo, ó o retardadinho andando, ó o débil mental, etc. Eu sofri o maior preconceito da minha vida foi quando eu estava com 9 anos, 9 para 10 anos, eu sofri
de um filho de uma professora que dava aula no meu colégio, do mesmo colégio que eu. E aí um dia ele começou a rir na minha cara. Eu perguntei, o que tu tá me rindo? Tô rindo de ti, ô seu débil mental. Tu não vai pra frente nunca. E etc, etc. E aí eu fiquei muito mal, né? E aí eu fiquei meio constrangido, fiquei triste. Daí eu contei pros meus pais, tudo. E não foi fácil. Mas depois desse período, foi na escola, quando eu cheguei no Instituto Federal, que eu fiz meu ensino médio, que coincidentemente eu fui dar aula depois, né, como estagiário, né, eu fiquei pelo menos uns 3 meses quieto. Chegava na escola, dava oi pros colegas e me isolava. Eu tinha o controle de me isolar. E aí uma professora de espanhol, que me dava aula, me chamou e perguntou, por que tu tá tão quieto? Tu não tem amigos? Eu digo, ninguém gosta de conversar comigo, ninguém gosta de conversar. Para resumir, eu virei depois, comecei a conversar com todo mundo, virei amigo de todo mundo e no dia da formatura fui o mais louvado da turma. Pois é, né? E eu vejo assim, às vezes, por exemplo, a minha filha, essa dificuldade de fazer os amigos, né? É muito triste assim para a gente pai observar e saber que o que tem por trás ali é um preconceito, né? Um medo do desconhecido, um medo da diferença. Um preconceito e um julgamento, né, Fábio? Porque as pessoas acham que o autista é igual um alienígena, né? Ou uma pessoa de outro planeta, né? É como no caso da pessoa com síndrome de Down, todo mundo olha e diz que é um amoroso, uma pessoa querida, muito dedicada, tudo. Só que quando tu fala que tu tem autismo, a primeira pessoa que eles olham para a vida, eles dizem: tu é uma pessoa normal. Tu não precisa de direitos. Tu vai ter que se virar. Como ontem na live, na minha outra live que eu estava participando ontem, eu estava falando, né? Todo mundo pensa que o autista é igual um extraterrestre, né? Não vai a lugar nenhum. Não tem sonhos, fica preso numa jaula, né? Como no século XIX e século XX, a gente vê nos livros antigos de filosofia, né? Até Augusto Comte, ele compara muito com, no positivismo, a gente vê uma frase dele que diz que as pessoas estão excluídas e não colocadas no eixo de uma sociedade, né? Que coisa horrível, né? A gente está no século XXI e agora começa a dar os primeiros passos na direção de fazer diferente. Aqui, então, Lua, a terceira pergunta, depois já vi ali que tem alguns comentários, mas vamos avançando aqui. A terceira pergunta é: a maioria das pessoas não sabe o que é ser autista, muito menos o que é ser Asperger. Lua, te faço aqui uma pergunta 2 em 1. O que é ser autista e o que é ser Asperger? Ser autista, primeiramente, nessa resposta é importante, já entra já para a segunda também. Ser autista é uma pessoa como qualquer uma. É como uma pessoa com Down, uma pessoa cadeirante, uma pessoa normal. Só ela tem algumas limitações, né? A diferença é que no autista existe 3 tipos de graus, né? Que é o grau leve, o moderado e o severo. No meu caso, Asperger, eu sou grau leve. E existe o grau moderado, que ele não se comunica através só por sinais, ou poucas coisas ele tem de reação. E o severo é aquela pessoa que só não fala, não tem sinais, não faz nada. Ele só praticamente ele fica meio com gesto, isso assim. Oh, oh, ele não consegue nem colocação, nem forma verbal. E ser Asperger não é dizer que é uma pessoa que tem altas habilidades. Ser Asperger é uma pessoa qualquer. Existem várias pessoas Asperger no mundo. Como a gente vê casos como muita gente diz o Messi, pessoas no século passado na história como Leonardo da Vinci, Einstein, entre outras pessoas e outras personalidades que tiveram poder ter sido diagnosticados com síndrome de Asperger. Só que o Asperger é uma pessoa normal como outra. Só apenas tem alguns detalhes diferentes, como ele pode ter motricidade fina, ele demora para olhar no olho da pessoa, muitas vezes ele pergunta tipo assim, o Fábio me pergunta, oi Luanda, ele pode olhar para cima para o teto, ou ele pode fazer tipo sinais de ignição e outras formas de
a aprendizagem que ele pode ter. Sim, acaba sendo também uma maneira diferente de se relacionar com o mundo, né? E o diferente... Ele vive no mundinho, né? Ele vive num mundo, né? Um exemplo básico, que até eu posso indicar de desenho animado, para quem da minha geração, né? Acho que foi também do Fábio um pouco, foi o desenho do Fantástico Mundo de Bob, né? Quem assistiu esse Fantástico Mundo de Bob, todo mundo se notar, ele é um autista com Asperger. Porque ele tem imaginações diárias e imaginações reais. Ou ele pode ter imaginações irreais. Isso na filosofia, a gente vê muito sobre esse assunto na filosofia da mente, né, Fábio? Sim. Não, e tu sabe, aí tu trouxeste, era um dos meus desenhos favoritos lá na minha infância. Só que hoje tu não acha ele em HD, ele não tá em nenhuma das plataformas, faz falta. Eu acho que só no YouTube. Eu acho que só no YouTube tem. No YouTube numa qualidade bem ruim, né, que a gente acha. Bem ruim. Porque era um desenho assim, sim, eu peguei muito da minha geração, eu era muito, muito, muito fã, né? Era daquele, dos primeiros da Nickelodeon. Outro que eu curto pra caramba, que é dessa mesma época, o Doug Funny, né? O Doug também pode ser, se analisar com calma, sim. O Doug também pode ser considerado, tem gente que tem estudos, né? Alguns estudos que falam que o Doug Funny, se analisar bem na educação, a forma que o Doug expressa, muita gente pensa que também ele pode ter sido ligado a uma história de um autista, né? Porque na forma do verbo, da argumentação, na forma de andar, na forma de sustentação e algumas coisas assim. O exemplo básico do Bob, Fábio, para concluir essa pergunta, é a forma da tradução dele em português, que ele diz assim: Fábio, tá tudo certo comigo, nós temos que buscar alguma coisa para buscar num sonho. E aí nessa parte, se tu analisa bem a forma de expressão do Bob, é bem praticamente um autista. Um autista com grau leve. Pode ser. Eu nunca fui muito para esse lado, mas foi um desenho que me marcou bastante. Se analisar com calma, sim. Olha aqui, o teu xará, o Luan, ele quer saber se tu joga videogame que nem a Lulu, que a minha filha, assim, ó, ela é muito acima da média no videogame. Para ter ideia, ela zerou o primeiro jogo, que foi o Super Mario 3D World, né, do Nintendo Wii U, do início ao fim, né? E é um jogo que não é difícil, que é difícil fazer isso, né? E hoje em dia, assim, ela joga de tudo, ela aprende muito rápido. Então, por exemplo, dá um jogo que ela nunca jogou, ela 2, 3 vezes ali já tá jogando bem, e ela adora isso. Então, a pergunta é se tu também é bom e gosta dos videogames. Eu era viciado por futebol na minha pré-adolescência, na época do PlayStation Caixa, né? Mais conhecido como Play inicial do Play 5 que é hoje, né? O Play 1 ainda, né? Eu jogava muito futebol, jogava muito Tony Hawk PlayStation 2, Pro Skater 2, jogava esses jogos de futebol, mas jogava muito jogo de skate, né? As minhas habilidades. Mas o que eu era viciado mesmo, meu caro Xará Luan, era jogar Medal of Honor, jogar Medalha de Honra, um jogo de videogame, jogo de tiro. Tinha dias que eu começava, nós tinha grupo de amigos da escola, e nós teve final de semana, começava a jogar 2 horas da tarde e até 11, meia-noite. Porque jogar videogame era uma diversão para mim, porque eu gostava muito, né? Antes da época dos corujão, né? Da internet. Não, tu sabe que, por exemplo, eu falei ali no caso é que também a minha filha, ela pegou a herança do pai também, né? Por exemplo, assim, que nem eu te falei, eu tive uma época que parei de ver filme, parei de ver TV. Eu acho que só teve 2 coisas que eu não parei de ver, porque era muita loucura. Porque eu fazia a faculdade, fazia o estágio e ainda trabalhava 8 horas por dia. Então, bem dizer assim, ó, dormia 3, 4 horas por noite. Assim foram meus 20 e poucos anos. Mas uma coisa que eu não deixei de fazer foi de jogar videogame. Eu arranjava um tempinho, e eu tenho até hoje minhas relíquias aqui, o Super Nintendo. Esse aqui eu tenho um outro guardado que funciona, esse aqui não funciona. Mas eu tenho Nintendo 64, né, ia jogando isso aí, Tony Hawk, ali que nem tu falou.
No Nintendo 64 era o James Bond, né? Embora também joguei muito Medal of Honor, que eu me lembro o que a gente fazia aqui. A gente não tinha grana para ter mais de um videogame. E ter um videogame já era uma coisa assim, bem difícil, tinha que alugar fita, que não conseguia comprar e tal. Então, o que sempre tinha um amiguinho que tinha o PlayStation. Daí a gente fazia o seguinte, eu deixava um mês lá, ele com o Nintendo 64, pegava um mês o PlayStation, depois fazia isso com um amigo que tinha Sega Saturno, com um amigo que tinha Dreamcast, e era o jeito de... Claro, eu joguei muito Dreamcast também. Não, Dreamcast Delis, o Dreamcast Delis, aquele jogo de vale tudo, acho que tu lembra do Valley, que tinha o Montambi, o Eterbi, o Westbury, daí tinha o Jack Chan manipulado, que tu tinha que manipular pra fazer manha, senha, daí tu jogava no Dreamcast, daí tu começava a jogar, até a hora que o cara da locadora dizia assim, quando é que tu vai passar o controle? Não, eu tenho uma hora, daí tu pagava um subornozinho com bala, ou 10 pila a mais e jogava, né? Cara, eu varria a locadora, eu às vezes não tinha grana, daí eu varria a locadora, não, eu varro hoje, a gente me dá mais uma hora. Não, eu era mal. Deixa eu só fazer uma brincadeira. Eu lembro da última. Eu lembro de uma brincadeira que uma vez eu era pequeno. Nós jogava muito. Eu tinha o Ronaldo ver futebol, o início do jogo do Ronaldo, né? Eu tomava goleada do meu irmão, ficava louco da cara. Ele dizia assim: tá, vou comprar o Wing Eleven. Daí eu começava a jogar o Wing Eleven, daí eu pegava um Superstar do Wing Eleven 6, 8. Daí jogava só com os caras de 2,20 metros de altura, só cruzamento na área. Daí os caras ficavam loucos na cara comigo. Ah, tu tá jogando só esse time aí? Eu digo, é porque os caras são pequenos. Daí os caras olhavam em campo, até sacana, hein? Só na bola aérea, né? Só nos cruzamentos, pagando chute no meio do campo. Daí tu ganhava jogo, né? Era fácil. Não tinha. Não precisava ir tão longe. Ninguém leva assim, ó. A chave era o Roberto Carlos. Tu podia usar o Roberto Carlos. Ponta esquerda cruzando para o Ronaldo, ou tu podia usar ele como um centroavante mesmo, porque ele corria mais. O funil da velocidade. Tu contratava no Wing Eleven 6, tu pegava lá, tu comprava o Gullit, esses jogadores, aí tu botava o Roberto Carlos para cruzamento, ou tu nem precisava só chutar do meio do campo, o goleiro soltava, tu vendo velocidade, era uma série de coisas que a gente fazia. Não, se a bola fosse por cima do gol, era gol. Acho que os caras puxaram o código. Ou a bola ia por trás do gol, o juiz dava gol. Era bem inusitada a coisa, era bem roubado mesmo, assim. Bons tempos, né? E era tudo de bons tempos que nós estamos velhos agora. Podemos falar que nós estamos velhos, né, Fábio? Pois é. Então vamos lá para a quarta pergunta agora, Duan. A minha filha, ela tem bastante. E, na verdade, tu até já respondeu um pouco, né? Mas eu acho que vale trazer um pouco mais, né? A minha filha, ela tem bastante dificuldade de se relacionar com outras crianças. É até interessante que minha filha, ela é muito comunicativa. Muito, muito, muito. Mas ela é muito comunicativa com adultos, ela é muito comunicativa com os animais, mas com outras crianças, não, né? Pesquisando sobre o assunto, eu encontrei que essa dificuldade de relacionamento é um traço comum nos autistas Asperger. Como tu faz para superar essa e outras dificuldades que tu tem no dia a dia? Eu faço assim, ó. Quando eu estava no fundamental era um pouco mais complicado, né? Como eu falei na resposta anterior, né? Porque quando a gente vê a criança com autismo, ela tem o que? A dificuldade de compreender, né? E nisso a pedagogia ela traz muito, né? Ligando o princípio de Skinner, né? Que eu também preparei, né? Porque eu estava lendo um artigo do professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que fala sobre Wittgenstein visando o conceito do autismo, né? Isso ele pode nos trazer que a criança com autismo ela tem o que? Uma dificuldade muito grave, é a primeira coisa. São 3 divisões que eu faço rapidamente, que é o compreender, o entender e o saber. Eu divido. O compreender é que a criança, sem a dificuldade do autismo, ela não sabe o que ela está vendo a pessoa com deficiência. Primeira coisa, ela acha que é uma pessoa normal como outra, só que ela vive, como eu disse anteriormente, ela vive dizendo, ela vive no mundo da lua, né? O entender é o que? A família dessa criança entender. Porque ela acha que a criança não tem autismo, não tem nada. Daí leva para uma reunião de pais, daí os professores dizem, o aluninho Fábio tem autismo. Daí todo mundo vai dizer, como assim?
Como assim ele tem autismo? Daí ninguém falou isso pra mim. Daí ele vai lá, bota na educação da criança, explica no almoço ou no jantar, alguma coisa e diz: filho, tu vai ter um colega com autismo. Daí a criança começa a meio desesperar, né? E o saber é um ponto importantíssimo. Porque a criança, ela tem o que? O senso sentido. Ela fica olhando e quer ajudar essa criança. Só que de uma forma ou outra, Fábio, e quem está acompanhando a live, é importante pensar o quê? Que o saber dessa criança, ela vai buscar um dia entender que ela vai longe. Só que eu deixo um conselho. Eu vou dizer até, eu já vou antecipar a próxima pergunta, que é assim, ó. Essa subir. Porque se ela quer ir longe, deixa ela voar, porque se ela não voar, lugar nenhum ela vai ficar travada. E aí tu me lembrou até um curta de animação da Pixar, eu acho que foi o último que eles lançaram, né? Que era bem, né, bem nisso, né? Que é um menininho que ele representa vários espectros, várias patologias, não tem bem como definir ali assim, autismo, síndrome de Down, etc., porque a Pixar quis mostrar isso, né? Vamos dizer, é uma criança diferente, uma criança especial. E é justamente isso. E qual é a especialidade dela? Que ela voa, né? Ela voa. E aí as outras ficam com medo, fazem bullying, etc. E daí uma hora o pai pega e deixa ela voar. E daí ela acaba sendo super feliz, né, acaba saindo daquela situação ali de preconceito, de se achar menos. E o que tu falas ali é muito interessante, assim, da família, né? Porque, por exemplo, assim, no convívio diário, aqui Sim. dentro de casa, assim, Seguinte, né? é, é, é Fábio, muito permite a difícil parte. É que os julgamentos. Só um minutinho. Ô, Cris, liga a luz aí. apagou a luz aí. Só um Então, minutinho, Fábio. Vou ligar a luz aqui. Eu vou sem querer beleza, desligar a beleza. luz. Problemas tecnológicos de irmão caçula, como é que é? Quem sabe faz ao vivo, né? Desculpa. Prossiga. Não, e aí a gente acaba esquecendo, Ele literalmente, né? fez E isso às pra vezes, brincar, pra provocar, porque vida de engenheiro é provocar os filósofos. por aí. Não, e às vezes daí é uma situação, por exemplo, tá na mesa ali Sim. com o restante da família, daí ela já, aquele barulho todo, ela já, né, começa assim a se desesperar. Ou às vezes que nem se ela tá super bem em casa e tal, daí vai para a escola, faceira, dá 5 minutos a escola liga, que ela se desorganizou e, né, está numa situação difícil, e a gente fica sem entender, assim, fica até meio brabo mesmo, meio irritado, né? Mas como ela estava tão bem aqui, deu 15 minutos na escola, ela se desestabiliza, né? Essas situações, né, que são desafios do dia a dia, vamos dizer assim. É, consegue me ouvir, Luan? Aqui parece que tu travou. Luan, peraí que eu acho que o Luan travou. Vamos ver se ele volta, senão eu mando o link para ele e ele volta pelo link daí. Aqui tá tudo travado, Luan. Deixa eu mandar um chat privado aqui para ele. Ele caiu. Eu vou pedir aqui para ele entrar de novo pelo link. Vamos ver se ele entra direto. Quem sabe faz ao vivo. Problemas técnicos aqui, tecnológicos. Mas vamos tentar resolver da melhor maneira, que o papo estava bom. Você que está assistindo, não sai da live. Muito pelo contrário, se inscreve na página Filosofia Hoje, o famoso curtir a página. Deixa eu mandar aqui para ele o link de novo. Porque o meu computador é assim, ó, ele tá nas últimas.
Olha, ainda não voltou. Bom, enquanto eu aguardo ali para ver se o Luan consegue entrar, vamos seguindo eu aqui, né? Eu falei ali, minha filha, ela teve o diagnóstico com uns 4 anos. Vocês viram ali que o Luan desde do 1 aninho, né? Claro que bebezinho a gente já notava algumas diferenças, né? Minha filha, ela, por exemplo, era bebê, ela não gostou de ficar no colo, ela não gostava. Ela ficava, daí ela já começava a se esticar, assim, querendo sair do colo, mesmo o bebê bem pequenininha. Então ela gostava muito de ficar no bercinho, nem sequer dormir, por exemplo, junto com os pais, né, que muitos bebês gostam, ela não gostava. Ela ficava ali no bercinho, bercinho ficava do lado da nossa cama, né, e ela gostava de dormir no bercinho. Daí, assim, um pouquinho maiorzinha, mas ainda bebezinha, ela queria ficar no sofá, por exemplo, no cantinho dela, né, não gostava, por exemplo, de ficar no colo, nem mesmo para ver ali a TV, que ela sempre gostou. Ela assistiu uma coisa de Teletubbies, muita galinha pintadinha, muita, né? Até eu sempre digo, eu tava gostando da galinha pintadinha, daí eu fiquei até triste, assim, quando ela parou de gostar. E, obviamente, nós pais sabíamos, né, que tinha alguma diferença ali, mas ela se desenvolvia bem, se desenvolvia tranquilamente. Os médicos começaram a apontar alguma coisinha, porque foi demorando para começar a falar, né? Ela já tinha 3 anos e ainda não juntava as frases, só falava as palavras soltas, ao mesmo tempo que ela já jogava videogame e jogava bem, né? Ela pegava ali o controle do videogame, né, 3 anos e pouco, e já fazia as coisas acontecerem. Mas não juntava as frases, né? Para falar. Isso aí nos preocupava. Aí, quando ela vai entrar na escolinha, as professoras nos chamam, a gente conversa e, obviamente, o primeiro passo ali é negar. E aí, sim, ela passa por uma junta médica que faz vários exames e chega ao diagnóstico. E, a partir daí, a gente começa o acompanhamento constante. O Luan voltou? Luan, liga o microfone aí. Tem que ligar o microfone na tela. Tá aí. Alô, alô, fala aí conosco. Não, tira o fone e coloca o fone de novo, vamos ver. Agora na tela. Liga o microfone na tela. Vocês viram a tecnologia nos dá umas rasteiras, né? Acontece com todo mundo. Agora ele voltou, não tá vindo o som. Agora liga o microfone na tela, Luan. Isso, vamos ver. Não, tá sem volume ainda. Tira o fone, vamos ver. Ah, sem som. Pousa.
Deixa eu ver, coloca, vê o volume, dá uma olhadinha no volume do aparelho. Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou te tirar da sala e aí tu entra de novo. Às vezes funciona. Agora ficou até sem imagem. Opa! Acho que eu vi o som. Tá. Tenta ligar agora liga na tela aí o volume, vamos ver. Agora ele caiu de novo. É as dificuldades tecnológicas. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. Uma pena, hein? Enquanto isso, agradecer todos que comentaram aqui e convidar quem ainda não comentou a comentar. O Vandré, o Luan Pierre, a Nara, o Mário Bruck, a Josemara, minha esposa, a Rosiane. Agradeço a todos que comentaram. Quem ainda não comentou, sinta-se à vontade. Vamos ver se o Luan consegue voltar e consegue funcionar, né? Então vamos lá, o que eu estava dizendo ali assim. Daí ela teve o diagnóstico e começou os diversos acompanhamentos, e são muitos, né? A gente leva em torno de 4, 5 médicos todos os meses, mais a psicóloga, que é a consulta semanal. Principalmente para evitar as situações de surto, de descontrole, que causam sofrimento principalmente para ela, né? E para nós pais é uma situação assim muito difícil, porque a gente absolutamente não sabe o que desperta esse tipo de situação, né? Algumas situações a gente sabe que tendem a levar a isso. Então, por exemplo, assim, o barulho, a agitação, muita gente no lugar fechado, né? Costuma levar a essa situação, mas nem sempre leva. E, por exemplo, na escola, o refeitório, que é exatamente o ambiente assim, né? É sempre um ambiente bem complicado, bem difícil. Muitas das dificuldades a gente tem o relato deste momento de refeitório. Passado o jardim, no primeiro ano do ensino fundamental foi muito difícil. Acho que dá para dizer que ela ficou mais tempo fora da sala do que na própria sala, né? E ela acabava indo sempre para a sala de recursos, a CIR da escola, até porque o ambiente é mais silencioso, né? O ambiente é mais tranquilo, diríamos assim, na CIR. Era isso que ela buscava ali. Tanto é que ela dizia que a Sora da CIR, a Sora Lu, talvez esteja assistindo. Se não está assistindo, eu vou mandar um link depois para ela assistir. Ela dizia a Sora que acalma. Vamos tentar adicionar aqui o Luan novamente. Tá, a imagem tá boa. Agora tu ativa aí, vamos ver.
Nada, nada, nada. Tu não consegue... Bom, porque mesmo desplugando o microfone desplugando o fone do celular, também não. Espera aí que agora tu tá sem o microfone na tela. Ah, saiu de novo. Vamos ver. Tá, agora tu tá no mudo. Peraí. Ativa aí na tela. Vamos ver, eu acho que vai funcionar. Tu tá no mute do aplicativo. Vamos ver, agora ligou. Vamos ver se vai vir o som. Não, não vem. Tenta assim, ó, Luan, tenta fazer o seguinte, ó. Desliga teu telefone, liga o telefone de novo. Não sei se tu já fez, mas tenta fazer isso. Se tu não fez, faz de novo. Desliga o telefone, liga de novo, entra no link, eu vou te esperar aqui uns minutos. Vamos tentar fazer essa velha... a gente chamava solução Microsoft. Mas é incrível como funciona. Geralmente a gente reinicia assim e passa a funcionar, né? A gente reinicia e passa a funcionar. Vamos ver se vai dar certo aí com o Luan. Ou se é um problema mais sério da conexão, né? Então peço desculpas aí novamente. A tecnologia nos dá umas rasteiras. Daí eu digo assim, né? Se a gente aqui que faz live direto, né? Bem dizer dia sim, dia não. No meu caso, eu já faço live desde 2018, então já é bastante tempo, uma boa experiência. E a gente toma essas rasteiras da tecnologia, né? Imagina para quem simplesmente não está acostumado, daí de repente é cobrado pelo patrão, pelo governo, pela sociedade, a estar usando tudo isso, né, como ferramenta de trabalho do dia para a noite, assim, abrupto, até entrar numa discussão assim, por exemplo, o que tem se falado agora aí das aulas remotas. As aulas remotas, não tem como muita gente estar aprendendo do dia para a noite, né? Eu que dou aula em 3 escolas, cada escola fala uma coisa, que é um padrão diferente, que é um jeito diferente, etc. Está sendo bem complicado, bem traumático esse período. E isso pode gerar uma má impressão quanto ao uso das tecnologias digitais como ferramenta de trabalho na educação, que não vale a pena, né? Esse pensamento ruim. As tecnologias digitais, elas chegaram para ficar na educação, né? Porém, a forma como está sendo feita, por causa da pandemia, vai acabar afastando muita gente desse interesse, né? Vamos fazer o seguinte, quem ainda está conectado,
Então, pode ir me fazendo perguntas aqui, a gente vai fazendo um bate-bola aqui, vocês vão perguntando, eu vou respondendo. E enquanto isso, a gente espera para ver se o Luan consegue voltar. Então, fiquem à vontade. Ó. O próprio Luan, Pierre, Rosiane, Josemara. Se puderem aí. Mandar perguntas para não deixar parada a live, né? A gente vai agradecer bastante. O Luan agora ali mandou um PR. Então, como está sendo da aula em casa? Como eu disse ali, a experiência está muito longe de ser a ideal, né? Tá quase traumático, porque, bem dizer, são 2 plataformas nas 3 escolas, e mesmo nas 2 escolas que usam a mesma plataforma, cada uma está passando ali umas diretrizes, assim, diferentes. A parte de organizar a aula é relativamente tranquilo, mas o retorno que a gente tem dos alunos não está muito legal, né? Eles mandam até uma foto ali e tal. É que a verdade é o seguinte, o ensino brasileiro nunca, assim, se dedicou a ensinar o hábito de estudar em casa. E isso não foi feito de forma equivocada. Não. É porque muitos não têm condição de fazer um bom estudo em casa, né? A luz não é boa para fazer leitura, a internet não é boa para estar entrando, fazendo a pesquisa e etc. Às vezes são muitas pessoas numa casa pequena, isso também incomoda. Às vezes não tem uma mesa adequada. Não tem uma pessoa também que tenha um grau maior de formação para estar ajudando nos conteúdos científicos em casa. Então, é muito difícil para o estudante médio brasileiro da escola pública estar estudando em casa. Por isso, a educação pública brasileira nunca, vamos dizer assim, se esforçou ou teve como um objetivo claro, né, ensinar os alunos a estudar em casa. E para nós, professores, sempre foi um desafio ensinar nas 4 horas na escola, e já uma vitória quando a gente conquistava isso. Então, como eu disse, pegou todo mundo de surpresa, tem tentado se obrigar aos usos da tecnologia de uma forma até atravessada, vamos dizer assim, e que pode, de certa forma, causar até um receio de outras pessoas usarem as tecnologias no futuro. Tá? Bina, boa noite. Boa noite, Bina. Vamos aqui que o Lua está voltando. Vamos lá. Voltou o som. Voltou. Depois a gente comenta aqui. Fábio, então. Fábio, eu voltei. Tá tudo certo. Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Alto e claro. Desculpe os problemas tecnológicos, que a vida é assim, né? Eu tava literalmente enrolando aqui, mas vamos então... Eu tava dando uma aula de filosofia, imaginei, filósofo é assim, ele faz muitas enrolações porque gosta de metáforas. Não, eu tava já desesperado aqui, mas vamos lá. Então, desculpa, eu quero a primeira coisa, Fábio, eu quero pedir desculpas dos problemas tecnológicos. O meu telefone ficou síndrome de Parkinson, ele ficou apavorado e começou a tremer a base. Foi isso que aconteceu. Tranquilo. Então tá, Lu. Vamos lá, vamos voltar. Recapitular. A pergunta aqui, então, filmes, séries, livros,
muitas vezes relatam os autistas Asperger como bons em matemática, fórmulas e conhecimento objetivo em geral. Luan, o que te levou, enquanto autista, a algo tão humano e reflexivo quanto a filosofia? Uma boa pergunta, né, Fábio? Isso é importante nós responder, né? Antes de ir para humanos, eu era bom em cálculo. Por acaso, eu era bom em matemática. Eu lembro quando eu era pequeno que eu adorava ver cotações da Bolsa de Valores. Pegava jornal para ver ações da Bolsa. Só que daí, a filosofia me abriu um horizonte, foi somente no ensino médio. Porque a humanidades eu comecei a me inspirar muito, a gostar de história. Primeiramente, na realidade, eu não seria filósofo. Eu seria historiador, na verdade, né? Só que daí a vertente da história me abriu para pensar outros ares, foi no terceiro ano do ensino médio. Porque daí uma professora que me dava aula, discípula de Marcia Tiburi, a professora Bárbara Rockline, que era uma professora formada pela Unicinos, me começou a me pedir para eu dar aulas no ensino médio para ganhar nota. Daí eu disse para ela, Sora, mas eu vou ter que te explicar esses caras, eu nem sei o que é isso. Eu fiquei apavorado, daí eu pensei, vou fazer filosofia, só que daí, antes de fazer filosofia, eu fiz teologia. 2 semestres de teologia na Universidade Luterana do Brasil. E aí me encantei tanto que daí um professor na cadeira de instrumentalização científica me inspirou e disse, vai pra frente, tu vai ser filósofo. Eu digo, mas tu tá louco, professor, eu não quero ser filósofo, eu não tenho cara, nem perfil de filósofo. Só que na realidade ele não é nem filósofo, ele era um antropólogo. Imaginem, um antropólogo me encantou. Daí ele disse, faz filosofia. Só que daí eu disse, vou fazer esse vestibular. Eu nem estudei para nada, daí me encarei e me encantei com a filosofia. Daí eu disse, então vou para filosofia. Livros que me encantou muito, teve vários. Quando eu estudava na teologia, eu me encantei com a Crítica da Razão Pura. No primeiro dia de aula de teologia, eu peguei a Crítica da Razão Pura para ler. Daí eu cheguei em casa com aquele livro enorme. Os meus pais olharam assim, que livro é esse aí? E aí o meu irmão, como brincalhão que é, disse assim, vai ler a Bíblia azul? Eu digo, vou ter que ler essa coisa. E aí eu me encantei com Kant no início. Só que eu acabei me encantando durante o processo da formação muito com Hume. Só que depois eu fui me encantar com Aristóteles, que foi o que é a crítica da razão, a política. Eu encantei com a política, porque um dia eu fui no gabinete dele falar de trabalho de conclusão, daí ele me deu na cara o livro da política. Eu falei, mas professor, eu tenho que ler esse livro. Lê, que é o teu sonho, eu acho que tu vai ser um grande filósofo político. E aí que eu comecei a me encantar, e aí eu defendi o quê? Justiça e cidadania em Aristóteles. Sabe, muito interessante que tu fala os teus caminhos. Eu não passei pela teologia, mas eu me interessei pela filosofia. Eu tinha uns 14 anos, quando estava frequentando uma igreja. E aí, de repente, por exemplo, a igreja estava sem pastor, e aí foi convocado os presbíteros a fazer a pregação, e tinha um que era filósofo, né? E aí não demorou muito, eu estava muito mais interessado em Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, do que sobre José, Salomão, Davi, né? Jesus eu sempre gostei, mas os outros caras ali, eu vou dizer que os filósofos estavam me chamando mais atenção. E tu falaste da se tu olhar para o meu gabinete, e se tu olhar para uma brincadeira à parte, eu lembro quando eu fazia teologia, quando eu fui falar para os colegas que eu ia ser filósofo, eu achei que ia ser rejeitado ao extremo, né? Ou do bullying, né? Não, pelo contrário, eu fui muito bem acolhido, e até os colegas até hoje eu oriento alguns colegas meus, né? Quando eles fazem teologia, eles terminaram, daí uns foram para filosofia e me perguntam: me ajuda em lógica. Me ajuda em filosofia política. Me ajuda em hermenêutica. Tipo, eu tive um caso de ajudar um amigo meu que mora no Piauí, né? Que é o pastor Josué Meninhoff, que ele estava fazendo uma cadeira de lógica, que era a disciplina que eu mais não detestava, por causa de um preconceito que eu sofri de uma professora, né? E aí, daí eu vi assim, vai me dar essa disciplina que eu odeio. Só que foi uma das disciplinas que eu tinha nota mais alta de grau A, né, na minha carreira. Foi estudar lógica.
Não, mas parece que quando a gente odeia, a gente tira nota melhor, que daí a gente estuda com raiva, né? É o bril. O silogismo, principalmente, dizendo assim, eu odeio lógica da verdade. Pois é. Não, e tu sabe que, por exemplo, tu falou, eu li 2 vezes a Crítica da Razão Pura. A primeira foi tensa, porque foi no ônibus, assim, eu demorei uns 6 meses para ler, mas eu consegui entender numa boa, e me apaixonei pelo aquele livro. E daí, obviamente, o que acontece? Voltava para casa no mesmo horário, no mesmo ônibus, geralmente as mesmas pessoas. E elas choravam e diziam, o que tu tá lendo isso? Tu tá lendo isso de novo? Não. Uma vez uma senhorinha assim, bem a fisionomia trabalhadora, bem fisionomia de cansada, daí ela me perguntou justamente como tu disse, assim, mas que Bíblia é essa que tu tá lendo, rapazinho? Daí eu falei assim, essa é a Bíblia agnóstica. Daí ela assim, o quê? O que é isso? Agnóstica. Daí eu falei, não é tipo luterano, é assim, ó, esse cara aqui, esse livro, ele revolucionou a filosofia e a ciência. E ele fala de Deus, ele fala que a razão, que Deus é um objeto que está além dos limites da razão humana. Então a gente não deve se preocupar. Deus está acima do limite da consequência da razão humana. Seria essa frase. A senhora fez uma cara assim de, que interessante, e nunca mais falou comigo. Foi assim. Ela disse que a Bíblia azul não deu certo, né? Deixa eu te contar um caso bem inusitado, Fábio, que eu acho isso interessante. Quando eu peguei a Crítica da Razão Pura para chegar em casa, eu acho que eu li ele em 3 dias. Eu li ele em 3 dias. Que eu não tinha nada para fazer. Daí, vou ler esse livro. Mas tem alguma coisa a ver com o autismo, porque eu lia uma página por dia da Crítica da Razão Pura e estava ótimo. Não, é que eu vou fazer uma brincadeira. Eu parecia o Doctor, né? Pega um livro, dá uma página, acelera para ler, né? E aí, para acelerar a leitura, muitas vezes faz o quê? A formação, daí os caras ficavam me olhando assim, mas tu tá lendo isso o quê? Eu digo, tô lendo Kant. O cara me olhava, os motoristas da minha empresa onde eu trabalho diziam, meu Deus, que livro é esse? É um livro de, o que é isso? Quantas páginas tem esse livro? Tu vai ler quantos dias? Vocês duvidam que eu leio em 3 dias? Quando chegou no último dia, você olhar assim, tu leu isso tudo? 833 páginas? Digo, mas peraí, explica. Mas como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Não, eu sou político, eu não sou kantista, eu não sou mais do Kant. Não, por isso o próprio Kant tem outro livro, que esse é tenebroso. A Crítica da Razão Pura é maravilhosa. Mas esse Fundamentos dos Costumes? A Metafísica dos Costumes? Não, o Prolergômenos, a fundamentação da Crítica da Razão Pura. Prolergômenos. Esse livro, o próprio nome já é tenebroso, imagina o livro. Mas o Prolergômenos, ele fala que a boa leitura da Crítica da Razão Pura é 1 página por hora. Exatamente. Tu tem que ler 800 horas. Mas é uma faculdade disfarçada aquilo ali. Pelo exemplo, pena que eu estou sentado no meu lugar, pena que eu estou olhando aqui na minha frente, eu estou lendo o livro da filosofia da frente debaixo do meu roupeiro, eu tô olhando para baixo dele, tá ali o livro da filosofia do direito do Kant, né? Só para ficar parceiro. Né? Eu vou dizer que o próprio Aristóteles, né, sabe que eu encanto meus alunos com Aristóteles, principalmente com o Ética a Nicômaco, que ele escreveu para o filho dele, adolescente. Que foi a base do meu trabalho também de conclusão, tá? Só para deixar claro, foi a base também do meu trabalho de conclusão. Aquilo ali das amizades, amizade por interesse, amizade por virtude, tu ensina para os adolescentes assim, eles se identificam rapidamente e adoram. Então Aristóteles, ele tem esse poder. Agora, imagina só, se eu chegar no ensino médio com o quadrado, e eu ensino o quadrado lógico lá, só que se eu dizer para os alunos que Aristóteles é só o quadrado lógico, eles iam odiar Aristóteles. Então tem que mostrar as outras facetas. Eles iam odiar coordenada, coordenada, os caras iam olhar para ti e dizer, você é filósofo ou tu é matemático, né? Primeira pergunta que eu ia fazer para ti, né? Mas sempre quando se tenta ensinar lógica, essa questão sempre vem. Uma vez eu tentei ensinar a lógica formal mesmo, e foi uma dificuldade tremenda, né? Tu quer um exemplo, Fábio, último, para nós entrar no contraponto? Quando eu estudei o livro da poética, a primeira vez que eu peguei Aristóteles, eu fui ler a política dele, me deu, lê a poética.
Eu pensei, deve ser um livro curtinho, umas 50, 150, 200 páginas. Quando eu cheguei na biblioteca da Unicinos, eu olhei para o livro da Poética, tinha 370 páginas, eu olhei para mim mesmo e disse, que doido esse cara. Que doido esse cara. Não, é legal do Aristóteles, a poética é onde está a antropologia do Aristóteles, né? O homem do sujeito, através do homem ser humano, é muito bom. Exatamente. Então, olha só, é na poesia que o ser humano se reconhece como o ser em si ali, vamos dizer assim, uma Exato. mais Si, entre si, contra si, entre si. Diretamente sobre isso. Então, é igual a metafísica, né? Olha, da eu lembro quando eu fazia... é muito forte o livro 4 do Aristóteles, da substância. E da forma e substância, etc. Eu lembro, faz uma brincadeirinha, eu lembro quando eu estava na aula de metafísica do professor Inácio Helfer, a gente tinha que estudar metafísica, né? E aí, os colegas todos pegando o livro da coleção Pensadores, pegavam as coleções, e eu chego com um livro do Edwin Vergun, que é um livro em espanhol, e eu começava a ler em espanhol, né? E aí os colegas ficavam me olhando, que tu tá lendo espanhol? Eu digo, coisada, a melhor essência não é ler esses pensadores, coisa alguma, vão ler espanhol que vocês vão longe. Foi das notas mais altas da minha carreira que eu tive. Não, isso é interessante, porque, por exemplo, aí é outra questão que falam do Asperger, que tem uma dificuldade com a linguagem, mas uma vez que domina a linguagem, acaba tendo facilidade para outros idiomas, isso é verdade? Sim. Principalmente o espanhol e o inglês, né? Para o filósofo, eu como gosto de ler muito, eu leio outros idiomas, eu não falo outros idiomas, mas eu gosto de ler, né? Um pouco no espanhol, gosto de ler um pouco mais da essência mesmo do texto, né? Diretamente da onde veio, né? Não adianta tu ler lá o cara vai ler Kant lá de 1803, lá em alemão. Não, mas o cara vai ler um pouco do alemão atual, né? Mas tu vai ler aquele lá de 1803, tu vai entender um pouco mais do que é uma má tradução de algum livro, algum material, né? Não, eu vou te dizer que o seguinte, então, que o pessoal mandando, né, a Patrícia disse aí que tu é inspiração. A Obrigado, Priscila Patrícia. mandou boa noite. A Priscila mandou boa noite, a Bina também. A Bina mandou mais de uma vez. Aqui boa noite, ela quer ouvir o teu boa noite aí, Luan. Boa noite, Sabrina, boa noite, Priscila e boa noite, Paty. Da Associação Estrelas Úteis Sapucaí. Um grande abraço a vocês. A minha esposa, Josemara, ela traz uma questão muito interessante e que, na verdade, eu sofro com isso todos os dias, tá? Porque, assim, que nem eu falei, a minha filha, pelo SUS, rapidamente ofereceu todo o tratamento, né? Ali o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista, o pediatra, porém, para nós pais, nada, entende? Por exemplo, assim, como se nós pais tivéssemos que, teu filho é autista, a gente vai dar o tratamento para eles, vocês se viram. Vocês que descubram, se ralem, aprendam a lidar com isso, sabe? Eu acho que isso é um erro. Acho que o sistema de saúde ele tinha que acolher também os pais e enviar os pais também para profissionais, para lidarem com essa situação, né? Com essa diferença. Porque, assim, o sofrimento da minha filha, ele se multiplica dentro de mim. E às vezes eu fico, né, completamente assim vulnerável com algumas situações que a gente enfrenta no dia a dia, né? As revoltas, né, Fábio? As revoltas individuais, né? Porque o poder público que eu não gosto muito de falar como eu sou filósofo político, eu não gosto de falar muito de política, né? Mas a gente vê o olhar da sociedade dizendo que e a pessoa com autismo é somente a criança, né? Mas não, a família que se dói mais por outro, né? Porque a criança, ou adolescente, ou até o adulto com autismo, o poder público pensa, é somente mais um para uma estatística de números enormes. Mas não é isso. Nós temos que entender que o autista ele vai crescer, ele vai nascer, vai crescer, vai desenvolver, se quer estudar, vai estudar, se quer se formar, vai se formar, e depois no mercado de trabalho, onde é que ele vai parar? Não é?
E aí tem dados, aí tem. Eu fico pensando por que o Instituto. Nada contra o IBGE, nada contra os institutos de pesquisa. Por que os institutos de pesquisa não fazem levantamento, saber quantos mil autistas tem no Brasil que trabalham, se formaram numa universidade, ou numa escola pública, ou numa escola privada? A gente não vê isso, Fábio. Infelizmente a gente não vê isso. A gente vê apenas. A gente só vê na mídia lá os casos hoje do Doctor, a gente vê o caso da Benê, né, que na Malhação, e deu. E aí, cadê o resto? Será que realmente a gente vê? E a mídia também coloca os autistas meio que, desculpa o termo, rebaixá-los, né? Com papel meio desqualificar, num papel meio de não ser, é o coitadinho e ele teve políticas públicas que lutar. Nós temos que cuidar muitas vezes sobre isso, né? Pois é, e eu acho que aí entra o sentido da luta, da causa do autismo, né? Nos 3 níveis ali, como que tu falaste. Por exemplo, Exato. a gente, e isso de garantir todos os médicos, os tratamentos, etc., pelo SUS, é uma novidade. E eu não vou mentir, a gente não conseguiu todos. Por exemplo, o fonoaudiólogo, a gente já está há 5 anos encaminhado e nada, né? Então, por exemplo, fonoaudiólogo a gente ainda não conseguiu pelo SUS, e o psicólogo a gente paga particular, porque tem condição, né? Mas, obviamente, a gente tem que escolher. A gente, por exemplo, não pode, por exemplo, pagar o psicólogo e o fono. E não pode pagar, por exemplo, também uma terapia ocupacional, que seria interessante, e assim vai. Ou um medicamento meio forte, né, Fábio, também, né? Tipo lá uma respiridona, tipo lá um Otropropil, ou alguma coisa mais pesada, né? O medicamento, por exemplo, a gente também compra, né? Por ter condições, a gente não depende do sistema, mas a gente sabe que quem depende do sistema muitas vezes tem dificuldade, e a gente sabe que, assim, por exemplo, assim, quando para de tomar o medicamento, né? Não tomou, volta à situação corriqueira, não, precisa tomar mais alguns dias, então tu interromper a medicação é muito ruim, é muito complicado, então ainda tem muitas lutas, e essa luta, por exemplo, da assistência aos pais, é uma luta que teremos que botar na pauta política muito em breve. O problema é que a própria assistência ao autista ainda está muito difícil, né? A Josemara traz aqui a questão do autista adulto, né? Que eu imagino que é uma dificuldade ainda maior, até porque tem muita gente que é autista e que não foi diagnosticado durante a infância, porque nos anos 90 ainda era difícil. Ainda era difícil esse diagnóstico, né? E, Fábio, isso é importante tu trazer, né? Tem um caso até que eu conheço, que até a Sabrina e a Priscila, que trabalha nesse Estrela Azul, podem confirmar, é o caso de uma amiga nossa, é a Bruna. Ela foi diagnosticada, pode se fechar quase em breve o diagnóstico dela, que ela tem mais de 30 anos, ela foi descobrir adulta que tem autismo, né? E vários casos em Porto Alegre também, né? A presidente da PAD, né, que está agora abrindo, né, em Porto Alegre, ela tem autismo. Ela está quase diagnosticando para ver se realmente vai fazer um laudo. Entre outros casos, né? Porque quando a gente vê um adulto com autismo, todo mundo pensa que, vamos dizer, como assim? O senhor tem autismo? Depois de adulto foi descobrir. E daí é um grande baque até para a pessoa, né? Porque a pessoa achava que era considerada, aspas, né? Vou dizer aspas, tá? Normal por resto toda a vida, porque os pais não viam que tinha isso, alguma coisa, e viviam praticamente na época dos 80 e 90, né, Fábio? Que era praticamente, não existia na internet, iam só levar no médico ou levar principalmente no neurologista, dizer, não tem nada, pode passar. Daí chega lá agora, como a internet, ele foi vendo casos de pesquisas, blogs, redes sociais e outras coisas mais, vão vendo. Será que eu posso ter isso? Vou fazer uma consulta. Chega lá, faz exames, levanta o X frágil, faz exame de Copeles, faz exame de tudo, até chegar no final vai ver que dentro de 2 ou 3 anos e diagnosticar com autismo. Não, até tem um caso bem recente do artista do Silêncio dos Inocentes, eu acho que é Anthony Hopkins, posso estar enganado aí no nome dele, daí me perdoa. Até que ele foi diagnosticado com autismo agora na terceira idade, né? Embora ele tinha traços bem evidentes desde pequeno, mas agora na terceira idade que ele foi diagnosticado. Principalmente no rosto, né, Fábio? Se tu nota o Hopkins, ele tem praticamente a aparência do autista Asperger. É claramente dizer assim, ó, é o rosto reto,
Se tu olha o rosto do autista, o formato do nariz e o formato da jugular da boca, corretamente, é meio praticamente uma pessoa com Asperger. Se notarem bem o óculos, praticamente tem isso. Eu pra vejo claro. até, eu já vi algumas pessoas falando, por exemplo, não sei se é teu caso, daí eu já te pergunto também, que é uma dificuldade assim na expressão facial, e que às vezes, no caso eu vi uma menina que curte a minha página ali, que segue, e ela falando que ela fez literalmente curso para melhor conseguir fazer as expressões faciais, o sorriso, etc. Como é que é isso para ti, assim? Expressão facial, eu sempre fui um cara muito comportável, mas na minha infância eu tinha uma dificuldade enorme, acho que até meus 22 anos, 23 anos, era sorrir em fotos, que eu não gostava de sorrir. Eu sempre tirava foto e fazia assim. E não ria. Eu sempre, depois que eu comecei a namorar 4 anos e pouco, 4 anos e 2 meses, eu comecei a mais a sorrir em fotos, desse tipo. No início eu era um cara muito bucudo. Né? Não pode ser como diz Aristóteles, que é a pronis, a felicidade extrema, né? É a essência do ágape, né? O agorável também, o amor sentimental sim. Também, né? Isso é importante também, mas né? O sorriso vem do Eros, não vem do ágape. Do Eros Teros, né? O amor de dentro de ti. Então aqui, ó, a próxima pergunta bem filosófica, que é assim, sobre as linhas de pesquisa. Para quem não conhece filosofia tem várias linhas. Desde a lógica, que é basicamente matemática, tá? Até, por exemplo, uma metafísica transcendental, que seria, vamos dizer assim, algo extremamente abstrato, né? Mas, vamos dizer assim, que linhas de formação os autistas filósofos têm mais habilidades para estudar? O que tu acha? Os filósofos Asperger, né, que eu fui pesquisar, né, a gente vê em livros que tem apenas um considerado oficial, né, que é o Ludwig Wittgenstein, né. O Wittgenstein ele é considerado como um filósofo lógico, né, que é ligado à matemática, como tu trouxe bem, né, Fábio? Porque o Wittgenstein é considerado como um primeiro filósofo no mundo diagnosticado e confirmado por estudos da filosofia, né? Que através dos silogismos e linguagens que ele traz, isso muito nos tratados e muito nos livros que ele traz, né? O filósofo ele pode autista, como no meu caso, eu posso dizer que eu sigo a linha da filosofia sociopolítica, linha da ética e linha das virtudes, né? Que trabalha com o teorema das virtudes, né? Porque, mas os filósofos eles sempre têm um contexto a ligar o que todo mundo colocou bem a matemática, né? Quando eu estava lendo um artigo me preparando para hoje, eu estava pensando como pode os filósofos matemáticos como Wittgenstein e outros, né, que não foram diagnosticados, né, como a gente também pode dizer que também Hume e autores na política, né, como Adam Smith, Rousseau, outros, né, que têm as formas de opinião, podem se considerar como superdotados e também considerar como Asperger também, né. Mas eu digo que eu me encarei mais na linha da ética e da filosofia social política e na área das virtudes, né, que é uma área que essas 3 áreas que eu mais desenvolvo bem em minhas pesquisas. Não, é interessante isso até para quebrar tabu, né? Tem um conceito que eu aprendi aqui com a minha filha, que é o hiperfoco. Né? Então, o autista ele pode desenvolver hiperfoco por qualquer área. Né? Não existe essa questão assim, vai ser mais matemática, vai ser mais... Por exemplo, o Wittgenstein é curioso que é linguagem, né? Linguagem que tradicionalmente fala que o Asperger tem uma dificuldade e o Wittgenstein claramente tem. Para quem não conhece o Wittgenstein, ele não conseguia escrever mais de um parágrafo e ele tinha tremenda dificuldade de encaixar um parágrafo no outro. Então, como é que ele driblou, vamos dizer assim, essa dificuldade? Ele literalmente, o texto dele são compilados de parágrafos soltos. E que quando tu vai ler,
não necessariamente a ordem que aqueles parágrafos estão ali foi a ordem que ele escreveu, foi um rearranjo que ele fez depois. Então ele tem uma leitura muito especial, que é uma leitura aforística, que eu gosto muito, porque eu gosto dessa coisa da frase de filosofia, né, de tu ler um pequeno texto assim e ficar refletindo. Eu vou dizer que eu gostei mais de ler o Wittgenstein do que ler o Kant, porque o Kant tem aqueles parágrafos intermináveis, né? Parágrafos de 5 páginas tem lá no Kant. O Wittgenstein não, são parágrafos relativamente curtos, soltos ali, que basicamente pedem uma reflexão para tu fazer após aquela leitura. Um exemplo, Fábio, que é bom nós explicarmos é quando a gente vê o Wittgenstein, na primeira Wittgenstein, né? Quando ele escreve o livro do Tractatus, a gente vê bem claro, né? E um exemplo de professor com autismo que a gente conhece bem, que muita gente não sabia, né? Que nós temos professores numa federal no Brasil que tem autismo, né? Asperger, né? Não, professor do Rio Grande do Norte. É o professor John, temos vários, mas eu vou citar um, tá? Que ele foi professor da Unicinos e também trabalhou na PUC, né? O professor John Bolender, né? O professor John Bolender, ele é um professor americano, ele é diagnosticado com autismo grau leve, como o meu caso, né? E aí um dia nós estávamos conversando sobre autismo, por acaso, ele me perguntar assim, ele falava assim, sabe, eu tenho autismo, o que eu faço para falar com meus alunos? Eu mandei um áudio para ele, expliquei um conselho, daí eu falei, se abre em aula. Daí ele falou assim, mas como vou me abrir em aula numa federal, os caras vão me esculachar? Eu digo, não, o senhor se abre. Diz que ele, através de mim, ele mostrou uma foto minha no dia da prova de toga para os alunos. Daí eles perguntaram, você sabe quem é esse cara? Todo mundo assim. Então um aluno de filosofia disse, esse cara é doido. Primeira pergunta, esse cara é doido. Daí, não, daí ele falou, não, esse cara é um autista, ele é filósofo. Daí os alunos ficaram todos pasmos, né? Mas o professor John Bolender, ele é um exemplo de autista com grau leve, como o meu caso, né? Mas voltando a Wittgenstein, mandar um abraço até o professor John Bolender, né? E existe também um professor italiano, o professor Nicola Salvatore, né? Que é professor da Unicinos agora, veio da Itália, né? Ele dizia para nós que um dia eu conversei com ele sobre autismo, a gente conversou muito rapidamente. Daí eu perguntei para ele assim, professor, por que o Wittgenstein é autista? Ele olhou, ele é como tu, só tu não faz aforismo, muito uma diferença que tu não faz isso. Cara, quando eu começo, eu ensino Wittgenstein no ensino fundamental, no 7º ano, para ser mais preciso. E assim, tu começa a falar literalmente da vida dele, é incrível, né? E os alunos se apaixonam muito mais por isso. Por quê? Porque ele é autista, ele tem uma dificuldade tremenda com as palavras, ele não é de uma das famílias mais nobres, como era o padrão, era, vamos dizer, uma classe média alta, mas não uma das famílias mais ricas. Ele estuda, ele é colega do Hitler e sofre bullying do Hitler na escola, e ele passa ele é o primeiro ser humano que odiou o Hitler, né? Ou seja, ele estava completamente certo. Ele é o primeiro ser humano a odiar o Hitler, e aí ele luta na Primeira Guerra Mundial junto com o Hitler, e na Segunda Guerra Mundial ele quer matar o Hitler, mas ele não deixa ele lutar, já pela idade. E, cara, tu quer um exemplo, Fábio? Fugiu no auge da carreira, ele abandona a universidade, vai para os Alpes ensinar crianças e adolescentes, e mesmo assim ele abandona isso para ser... Tem livros que falam arquiteto, mas na verdade é pedreiro, né? A casa da irmã dele, ele construiu, ele sentou tijolo e largou reboco, né? Tu quer um exemplo bizarro do Wittgenstein? Tu quer um exemplo bizarro, né? No filme As Últimas Horas de Hitler, né? O Trajetória do Mal, deixa eu me lembrar, a Trajetória do Mal, quando o Hitler chega aí na Primeira Guerra Mundial, o Hitler grita por um soldado, né? Muita gente não notou essa parte. Quando ele grita pro soldado, vamos, soldado, vamos pro batalhão, vamos! Daí tem um gurizinho escrevendo com um caderninho na mão, né? E se ninguém notar, aquele menininho do caderninho da mão diz, o senhor não manda em mim, quem manda em mim é o general Walter-Barley. Daí o Walter-Barley olha para o Wittgenstein e diz, o senhor pode ir tranquilo pro seu campo. Daí o Hitler olha e diz, soldado medíocre Wittgenstein, você não sabe o que eu estava falando. Daí depois, nas 8 final, no filme, quando mostra o Wittgenstein com o caderninho, diz,
Eu queria pegar esse homem, só que ele se matou. É. Não, e aí tu falaste da guerra. O Wittgenstein, ele é chamado para a guerra, ele está escrevendo o Tratactus. E aí, bem a questão, assim, do autista. Ele para de Exato. escrever o Tratactus. 1916 ele estava escrevendo, começou a escrever. Ele não para, ele diz, não, eu vou continuar escrevendo. E ele queria escrever o Tratactus na máquina de escrever. Porque, mas obviamente não vai durar muito isso, né? Ele tem que passar, porque as máquinas de escrever pesavam muito, ele tem que passar para o lápis. E conta a lenda que ele tenta apresentar o Tratactus assim, sujo de sangue, suor, pólvora, barro, e por isso que o Tratactus é primeiramente reprovado, né? E só depois que é aprovado. Então, assim, é incrível. Não, e tem uma outra cena, e tem uma outra cena hilária, tem uma outra cena, só para nós terminar o assunto Wittgenstein, para nós ir para a próxima questão, que eu acho bizarro, Fábio, quando ele fala, quando o Hitler ele xinga, né? Ele com a caderninha, ele chega lá no general Andermann, chega no presidente alemão, né? E diz: eu vim apresentar um trabalho para a Universidade da Alemanha. O soldado me devorou, eu falei: mas o que o senhor é? O senhor é um soldado? Não, eu sou filósofo. Guarda, tira esse piate daqui. Daí o Hitler chega e olha e fala assim: Wittgenstein, o que o senhor quer? O senhor me detestava. Agora eu sou professor de guerra. Ele: professor do quê? Professor de um assassinato? Então eu vou falar: o senhor vai ser deposto da Universidade de Berlim, você não vai pisar nunca mais. O que ele fez? Mandou lá para os Alpes. Foi daí que ele saiu para os Alpes, né? Não, foi um auge ali da carreira. Então aqui, ó, pessoal aqui, a Bina comentando aí a nossa história do Wittgenstein. A Veridiana mandou um abraço. Obrigado, Veri. Abraço. Sexta-feira eu vou estar contigo, viu? Não esquece. Sexta-feira tem uma live com ela na sexta-feira. Ó. A Magda mandou um oi. Olá, tudo bem? E o Cleiton também, líder comunitário aqui nas comunidades de Porto Alegre, também conheço ele, mandou uma boa noite para ti aí também. Boa noite, Kleber. Kleber, falei Cleiton, olha só. Quem sabe posso fazer uma brincadeira? Fábio, eu acho que é o efeito da internet, queda da internet, acho que foi isso. Aqui, ó, a Bina falando, né, que se começa com todas essas terapias e depois, conforme vai ficando adolescente, adulto, cada vez se reduz mais, né? Ou seja, vai se desamparando. Essa é a verdade, né? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, então, aqui. Assim, Lua, eu gostaria de saber das tuas vivências alguns pontos positivos e pontos negativos de ser autista e estudar filosofia. Ou seja, o que tu teve mais facilidade, o que o autismo te facilitou na filosofia e o que ele te dificulta, diríamos assim. Primeiro vamos para o lado negativo, né? Porque o filósofo gosta de ser negativo em tudo, mas ele gosta de ser positivo também. O primeiro negativo foi assim, foi primeiros percalços que a gente toma durante o processo de formação, né? Porque como eu falei no início na primeira pergunta que tu fez, né, Fábio? A primeira disciplina que eu rodei foi o primeiro ponto negativo que eu senti de baque, né? Porque daí quando vai fazer uma cadeira de pedagogia que não tem nada a ver com filosofia, tu pensa, o que vai ser? Tu vai ser um professor ou tu vai ser apenas um filósofo, né? E aí eu senti o primeiro ponto negativo foi me derrubar, dizer que a disciplina eu achava que eu não ia longe. Eu ia parar a filosofia e dizer, não quero fazer mais isso. E eu resolvi ir para outra área, ir para história, ir para o direito, ir para alguma outra área de formação, né? O ponto negativo que eu tive foi quando eu fiz uma disciplina de metafísica a primeira vez, com uma professora, né? Que curiosamente depois foi virar minha homenageada da minha formatura, né? Que ela é filha de um grande filósofo conhecido no estado, né? Foi até professor teu, acho que na Pontifícia Universidade Católica, depois em off eu te falo quem é o nome do professor, né? E o nome da professora, né? Por acaso seria o sobrenome Pedra em alemão, isso? O Stein. Daí tu já falou, mas tudo bem. Tu sabe quem é, né? Não, eu sei quem é porque tu falou. Acho que mas não vamos revelar o nome, tá? Depois eu te mando no privado e te conto.
Eu tenho uma E aí história eu com o pai sofri. dela que é muito interessante também. Se quiser, eu conto publicamente, não tem problema. Mas eu tenho uma história com o Posso pai contar o dela meu que é. caso? Vou resumir o meu caso, então, com a filha dele. Pode ser? Resumir. Daí, tu fala Ela da filha diz. dele, eu falo o dele. Tá, vamos abrir os Steins. Esse é o diálogo dos Steins, tá? Pra todo mundo entender na live, né? Os diálogos dos Steins. Brincadeira. Foi Ah, assim, o segundo percalço, eu achava, ela dizia pra mim que eu não ia longe na filosofia. Ela me chamou num dia de uma prova, e eu pensei, vou fazer a prova. Ela me tirou da sala e veio conversar comigo e disse, Luan, tu não vai longe. Eu digo, mas professora, eu me preparei tanto. E coincidentemente, Fábio, ela foi minha professora de lógica, né? E eu passei na disciplina de lógica com ela. Só que daí na metafísica eu comecei, eu não conseguia entender a matéria, essas coisas mais. Vou seguir em frente. Daí ela me tirou da sala e disse, tu não vai longe. Mas eu assim, professora, eu vou longe. Tu não vai longe. Tu vai ficar travado no tempo porque tu não é uma pessoa com autismo, não vai saber metafísica e não vai longe. Aí eu fiquei tão mal, Fábio, eu cheguei em casa chorando e eu dizia, eu não vou mais fazer filosofia. e quem não choraria? E aí, Será que ela faria a mesma coisa para um aluno que não é autista? Eu acho que não. E será que é todo aluno que não é não, autista que é bom em metafísica? Não, um monte de gente toma bomba em metafísica. E metafísica é difícil pra caramba. Então, ela literalmente ela foi preconceituosa contigo. foi Minha totalmente, opinião. Minha até, opinião. mas curiosamente, o triste, Fábio, que dessa história, para resumir, que eu queria reclamar para a coordenação do curso, só que eu não podia reclamar, quem era a coordenadora era ela, né? Nossa. Não, Dói, né? o meu caso com o Stein, Para resumir, né? o Stein, assim, para resumir, cara, talvez. É meu ídolo, tá? Só pra te saber, tá? Só pra me saber que é meu ídolo, tá? Eu O vou te Enildo dizer. é Suzano dos ídolos. Eu vou dizer assim, eu sou muito fã do Ricardo Tim, mas assim, o texto, a magnitude do Ernildo Stein, para mim é o maior filósofo brasileiro vivo, tá? Ele tá uma assim, a antropologia do Stein foi uma das coisas mais fantásticas que eu já li, mesmo comparando com grandes filósofos da história. E aí, obviamente, quando eu tive a honra de estar na última turma dele ali da graduação, daí ele ia ficar só na pós, eu não vou sugar tudo aí o sábio mestre. Daí dei aquela de CDF, sentei na cadeira da frente ali e nossa, assim, eu fiquei aproveitando cada segundo de aula, estudando e lendo os livros e etc. E só que eu fui da primeira turma da PUC do ProUni, tá? E eu vim de família muito pobre, meu pai mecânico, minha mãe dona de casa, lá do Rubem Berta, o bairro mais pobre, mais violento da nossa cidade, né? A minha família Eu sempre tive a foi alegria de fazer missão lá nesse bairro. Então tu conhece Eu bem como tive é que na é a alegria do realidade. Sesmar em 2017. Conheço. Eu vou dizer que a minha família sempre foi muito bem estruturada, meu pai sempre teve um emprego fixo, né? Mas era, bem dizer, uma exceção. Sabe que até uma vez, assim, para fazer a digressão, né? Eu só me liguei de uma coisa quando eu vi o seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que ele era o único cara no bairro dele que tinha o pai. Os outros, ninguém tinha pai. E aí eu comecei a ver que meus amigos, ninguém tinha pai, só eu que tinha pai, né? Então, assim, daí eu tinha um outro amigo também que tinha pai, e fora isso, ninguém mais tinha pai. Deu, que loucura, nunca tinha parado. É a questão da vulnerabilidade, né? Mas voltando, e aí o Os Ernildo positivos, Stein, depois. não, nesse momento eu era o melhor aluno da sala disparado. Eu fiquei com 10 na matéria dele. E ele já estava. E não é fácil. Não é E não é fácil. fácil. Não é fácil. E aí ele pegou e falou, ele parou assim, daí no meio da aula assim, ele começa a dar um discurso. Pois é, né? O governo faz essa coisa aí de ProUni, aí de repente abre as portas da nossa universidade para entrar uma gente estranha, né? Uns alunos que vêm das favelas, uns alunos que estudaram nas piores escolas. A gente não tem nenhum linguajar para falar com essa gente. Daí eu levantei a mão assim, daí ele assim, diga, rapazinho. Daí eu falei, professor, eu vim da favela, eu estudei nas piores escolas e eu tô aqui. Daí ele olhou para mim assim, bom, vamos seguir a nossa aula. Tipo assim, ele viu que Ele tem essa mania. e... Não, deixa eu fazer uma brincadeira, Fábio. Um dia eu lembro que
No dia da escolha de Paraninfo homenageado no ano passado, quando eu me formei, né? A gente escolheu por um voto de menina, né? Porque tinha uma colega nossa que era mulher, né? A Ellen Corrêa, minha colega, né? Que foi a única que se formou. Nós todos homens, né? A gente tinha definido entre os homens que seria só homens os Paraninfos homenageados. E aí a gente disse, por escolha menor, vamos escolher uma mulher. Daí eu olhei pro meu colega e disse, meu Deus, ela vai escolher a que eu não gosto. Daí ela escolheu a mulher, no dia da escolha, foi homenageada, me abraçou chorando, dizendo, agora tu vai longe, né? Agora tu vai te formar, né? Eu digo, por que não me disse isso antes? Por que não me disse antes? Pelo preconceito, né? Pelo preconceito. Sim, o julgamento. Digo assim, tu estava mal em metafísica, mas certamente não era só tu que estava mal em metafísica, deveria ter outros alunos. Mas sim, na minha turma tinha 4 que rodaram. Tinha 4 que rodaram na minha turma naquela época. Mas daí, só para concluir, os pontos positivos, eu tive vários. Desde a escolha do meu. Que na realidade quem escolheu o meu paraninfo, desculpa, o meu orientador não fui eu. Foi ele que se escolheu, ele que se indicou, veio me avaliar, para ser meu orientador. Foi diferente, porque quando chegou ali, me entregou o livro na cara e disse, eu vou ser teu orientador, quer ser? E eu fiquei sem jeito, eu digo, meu sonho, eu não quero trabalhar com... Não, tu vai ser meu orientador. Depois eu fui descobrir ao longo do tempo que eu tinha um colega meu que trabalhava no colegiado do curso, que ele ia nas reuniões. Diz que nas reuniões eles falavam, o nome do Luan é o terceiro melhor aluno especulado. Daí ele já se disse, então eu vou orientar ele. Dos 3 melhores alunos, os 3 foram orientados pelo mesmo orientador. E aí que começou a ficar meio assim, o professor me olhava, me gostaram, tudo. Mas o Sr. Denis, eu digo, foi um ponto positivo dentro da minha formação. Ou também o professor discípulo de Luiz Alberto de Boni, o professor Luiz Alfredo Santiago Culliton, né? Que é meu grande amigo hoje. Eu fui aluno do Deboni. Tu quer ouvir uma história do Deboni? O Deboni é um amigo pessoal, a gente conversa, a gente troca mensagens. Ele me pergunta como é que tá a minha formação, daí a gente tem direto conversa toda semana, e me pergunta se eu tô bem, se eu preciso de material. Olha só, não, e é incrível que assim, isso já faz tempo, e ele ainda continua bem, com muita saúde, mesmo enfrentando, né, aquela doença. O Covid. Ele tá com Covid também? Nossa, tomara que consiga escapar dessa aí o grande mestre Luiz Alberto Deboni. A aula dele era fantástica, porque eram digressões, né? E ele contava a história da filosofia como, assim, uma intimidade absurda. Literalmente como se ele tivesse vivido. O pessoal até falava, não, ele fala tão bem da filosofia medieval que ele morreu lá com os caras, ele sabia. Não, o teu áudio tá bom, tem até gente ali que falou que tá meio alto demais, mas tá ótimo, tá? Não precisa se preocupar com isso. Dessa vez, né, antes ali travou. E aí o Luiz Alberto Deboni, o discípulo do Deboni... O Deboni, eu fui aluno dele ali na última turma, dele. E aí, o que ele fez? No último dia de aula, primeiro ele deu livros para todo mundo, ele trouxe uma caixa de livros dele lá e deu livro para todo mundo, né? E daí ele disse assim, olha, depois de tantos anos, né, ensinando e tudo mais, a filosofia, gravem bem o que eu vou dizer, ó, a filosofia me ensinou que na vida tem 2 coisas que realmente valem a pena. Cara, daí quem tava na turma, assim, foi todo mundo assim, sabe? Todo mundo fez assim, o grande Luiz Alberto Deboni, se aposentando, vai falar o segredo da vida, tá ligado? Ele vai falar as 2 coisas mais importantes que a filosofia ensinou. Daí ele pegou assim, ó, e começou a fazer assim, um sorrisinho assim, ó. Daí ele pegou e falou, vinho e mulheres. Daí e os meninos assim, ficaram se olhando. Não, fez sentido. Daí ele ficou assim, ó, tipo numa contemplação, assim, lembrando de tudo que viveu na vida. Eu tenho um livro que eu ganhei do Vals, né? O Álvaro Vals, ele, querido professor aposentado também da Unicinos, né, e da URGS, né? Eu tive a grata alegria de ser aluno de filosofia da religião e da filosofia da história. A primeira vez que eu vi Hegel foi por causa dele, né? Daí o professor Álvaro Valls tinha uma brincadeira, né? Que disse assim, quem quer o livro do Deboni? Daí ninguém queria, disse eu. Daí o professor Alfredo viu no pátio eu com o livro do Deus Alberto, ele brincou e disse assim,
que é que tu tá aprendendo com o meu orientador que não lê nada? Ele, professor, mas eu tô lendo esse livro bom aqui. Deixa eu ver qual. Ah, esse livro eu fiz o pós-fato dele. Eu digo, professor, como assim? Como eu era um aluno burro do Debone, ele me mandou fazer os pós-fatos dele. Mas eu digo que o senhor Luiz Alberto, eu digo que eu mando um abraço para ele também, que onde ele é o Riscalzi, na UX, e eu digo com todo carinho, vários professores de filosofia me ajudaram muito, né? E vários professores também da educação que nos formaram e nos prepararam muito para a formação. Isso aí, cara, é uma coisa assim que eu odeio quem vem com o papo de autodidata. Cara, a filosofia... Que você sabe tudo, né? O autodidata é um cara que se engana sozinho, porque a filosofia, essencialmente, ela é feita em confraria. Né? São os outros te corrigindo, são os outros acrescentando ideias às tuas ideias. Cara, não existe filosofia sozinho, né? A gente cresce e aprende com os outros, né? Às vezes sendo corrigido porque a gente está errado, às vezes corrigindo quando os outros erram, e às vezes também construindo junto. Agora, sozinho, ninguém avança nada na filosofia. O Denilson Velli que diz, né? Num livros dele, né? Que o filósofo ele está sempre se aprendendo e está sempre se envolvendo e corrigindo o outro, né? Ele coloca isso também, né, nas obras dele, né? Não, e isso é um princípio básico que Tales de Mileto lançou esse princípio, né? O conhecimento filosófico para o Tales de Mileto ele tinha que ser baseado em algo realístico, principalmente na natureza, não podia apelar aos mitos, às divindades, né? Ele tinha que ser apresentado como hipótese, ou seja, um conhecimento hipotético, não como uma verdade factual. Absoluta também. E ele teria que estar disposto, né, a receber críticas, né? Ou como eu ensino lá para os meus alunos, é assim, ó, basicamente o Tales de Mileto disse, olha, por essas evidências, eu acredito que isso aqui seja um conhecimento. Mas se tu tem evidências melhores, apresente. E aí cria uma tradição de correção de um filósofo pelo outro, né? Então, essa filosofia Fábio, tem uma gozaçãozinha. É junto. Diga. O Aristóteles tem uma gozação básica para nós ir para a próxima questão que eu acho divertido. Quando tu vai criticar uma coisa, dá uma ideia dizendo assim, o Brasil tá tudo errado, a ideia tá tudo errado. Daí tu lembra dos sofistas, né? E daí os sofistas sempre são um ponto negativo do mundo atual. Mas hoje o que mais tem é sofista. Eu vou dizer, a maioria dos influencers e tal que estão por aí, também comentaristas de jornais, etc., eles são essencialmente sofistas. Por quê? Eles dominam a arte da retórica e para eles o que importa é convencer o público deles. Dane-se a verdade. E, por exemplo, na política isso encontra um terreno fértil. Vamos pegar, não vamos citar nomes aqui, mas é o excelente não vamos botar presidente mesmo. Eu só vou dizer que o cara é o presidente da República que está lá. Não votei nele, mas ele está lá. O que acontece? Ele faz justamente isso. Ele tem coisas que é evidente que é mentira, é evidente que é falso. Tu tem 300 pesquisas científicas falando que aquilo não funciona, que aquilo é mito, que aquilo é mentira, e ele continua afirmando lá para o público dele. É um sofismo barato e nojento, né? Que a internet incentiva. Né? A internet incentiva esse sofismo barato. E a política, Fábio, acaba sendo um terreno fértil. E também entra aquela frase muito usada pelo Rousseau no contrato social, né? Toda forma de um contrato se desenvolve através de 3 conceitos. Uma palavra, uma frase e uma caneta. É bem isso que acontece, né? Pois é. E aí, para encaixar no Rousseau, a nossa 10ª pergunta e última, né? Ela seria... Como passou rápido, né? Pois é, e ainda tivemos aquela parada ali no meio. É que tem, agora não me lembro de quem, mas diz que o tempo passa rápido quando a gente está gostando, né? Quando a filosofia é tão boa, as pessoas gostam, a gente está terminando, para terminar a frase, né? E qual é, então... Diz aí para o nosso público, já que esse é um dos carros-chefes da página da filosofia hoje, as frases de filosofia. Diz para ti uma frase de filosofia que te marca, que tu acha importante, interessante. Eu vou deixar uma frase que eu usei muito no minha primeira citação do meu trabalho de conclusão que eu usei, que é da, né, no livro 1, né? Que ele coloca que é muitos, de acordo, eu vou mandar a frase para o Fábio para ver se eu vou estar certo ou não, que é:
Eu vou usar do Rousseau, que hoje eu vou usar Rousseau, porque toda hora eu uso Aristóteles no meu rádio, sempre os caras me pegam no pé, né? Eu só uso Aristóteles, hoje eu vou usar Rousseau, que é do contrato social, né? Toda forma de contrato se deduz a uma forma de conceito que é através de uma valorização que se pode usar e deduzir para o mundo de hoje. Tá aí, fica a reflexão profunda, russoniana, poética. Russoniana para hoje, né? Eu ia ler aristotélica, mas ia ser muito chamativo para todo mundo ler a política, mas o pessoal não ia gostar de ler. E eu vou te dizer, o Rousseau é um autor que eu não pego desde da faculdade, mas porque o que a gente usa para ensinar para o ensino médio de Rousseau é muito básico. É só aquele contraponto com o Hobbes, que é o bom selvagem, ou a natureza perversa do ser humano, e etc. Né? Ou então, também a gente usa para educar um aluno, a gente tem que usar muito o Emílio também, né, Fábio? Sim, sim, eu me lembro de uma passagem do Emílio que é das máscaras, né? Que as pessoas usam as máscaras na sociedade, cada um usa a sua máscara, e daí acaba que, na verdade, ninguém se relaciona com ninguém conhece a verdade um do outro e tal, que é muito bacana. Ele diz assim, em francês seria le chalet, ale masarete, seria além da máscara, além de ti mesmo, né? Muito bom. Essa passagem aí também sempre chama a atenção dos jovens, que é uma fase em que, na verdade, o jovem ele está escolhendo a máscara que vai vestir. Todo jovem se acha original pra caramba. Os adolescentes, eles se acham original pra caramba. Mas, assim, se tu observa na escola, e eu vou dizer que eu já fiz isso, claro, né? Porque o adolescente, ele acaba sendo, o professor de ensino médio, literalmente falando, não entendo mal isso, é literal mesmo, um objeto de trabalho. Então, observando na escola, tu acaba encontrando pelo menos 6 padrões de adolescentes que se repetem ali nos milhares dentro da escola, mas não mais do que 6 ou 7 padrões diferentes. Porém, se tu tentar puxar esse papo para um adolescente, eles vão querer te matar, né? Porque cada um se acha o ser mais único e original possível no mundo. Daí ele vai dizer, não, como diz meu cabelo é azul, o dele é verde. Mais ou menos assim. Ou vai virar na tese do caneta azul, caneta preta, né? Daí o cara vai dizer, eu vou ter que fazer uma prova, daí na aula por exemplo, na aula de filosofia hoje vamos falar sobre Platão, prova do mundo das ideias, né? Daí tu vai fazer uma prova lá, a primeira pergunta, alguém tem alguma dúvida? Daí o aluno te olha, professor, eu posso usar lápis no caso de caneta, né? Pô, sabe que... Mas aí o efeito brancão, sabe o que eles mais perguntam na hora da prova? É a pergunta mais recorrente, que dia é hoje, professor? E às vezes que dia é hoje? É o quinto período, cara. É o quinto período, não é o primeiro, é o quinto período e o cara pergunta que dia é hoje. Ou na aula de filosofia, ou na aula de filosofia política, quando tu vai terminar a aula do Heráclito, quando tu vai terminar a explicação da bola de Heráclito, tu vai dando uma avaliação. Tu vai lá, bota a bola de Heráclito na tela do computador, ou na tela do laptop, ou no quadro, tu vai desenhar. Daí os caras te olham com a bola de Heráclito e perguntam, professor, quantos quilos pesava a bola de Heráclito? Mas daqui a pouco eu vou ter que jogar onde? Vou jogar no Google? Não tem nada no Google. Só sabe da forma. Uma última para rir um pouco, para se contrair e finalizar assim. Nossa conversa engraçada. Porque às vezes, assim, cara, a vida de estudante, às vezes é o branco mesmo, é o medo, é o frio na barriga. Sabe que uma vez eu fiz uma pesquisa, porque eu queria ver, eu estava pensando em não fazer prova, em fazer só trabalhos, né? E testar isso aí. E os alunos, a maioria, disse que não, que queriam a prova mesmo. E alguns chegaram a ser enfáticos, não, professor. Na verdade, assim, a gente reclama que a prova é difícil e tal, mas a gente gosta daquele friozinho de barriga, assim, o choro no banheiro, né? Daí tu fica pensando assim, cara, mas então me ensinaram tudo errado na faculdade. Mas é porque pensa o Enildo me ensinou errado, o Luiz Alberto me ensinou errado, alguma coisa assim. Mas às vezes... Ou levava eu que ensinou errado. Qual é o erro da educação? Às vezes, e isso eu acho um erro mesmo. Às vezes, por exemplo, Paulo Freire alertava já que isso é um erro. A pedagogia do oprimido e da autonomia, fala bem disso, sobre isso. Assim, resumindo, por exemplo, Paulo Freire ele vai dizer
que o aluno precisa ser protagonista, que o aluno tem que ser sujeito do conhecimento e não objeto. Então, o que isso significa, né? Simplificando, a gente tem que, às vezes, ouvir mais os alunos. E na faculdade, acaba que, às vezes, é muito focado no professor, né? Tu olha, por exemplo, assim, lembra das tuas matérias de pedagogia, né? É o professor, o professor, o professor, o professor, o professor, o professor. E quantas poucas vezes a gente escuta em falar o aluno, né? Então, o ensino poucas situações muito focado, é um ensino muito focado no professor e pouco no aluno. Isso, ensino médio, né? Por exemplo, a minha esposa, ela fez a pedagogia para séries iniciais e educação infantil, e na educação infantil fala muito no aluno. O aluno, aluno, aluno. Daí parece que para o ensino médio é o professor, o professor, o professor. Tipo, a aula foca mais no professor, né? Bom, isso aí a gente já está fazendo umas reflexões. Ô, Fábio, né? Só uma última para brincar. Quando tu vai dar aula de... Eu lembro de uma gafe estrondosa minha no ensino médio que eu nunca vou me esquecer como aluno. Agora tu vai rir muito pro pessoal rir também. Uma vez nós tínhamos uma aula sobre as catedrais góticas, quando tu estudava filosofia da história, na época da história medieval, daí tu estudava tudo. Daí eu chego numa aula de história, no terceiro ano, não sei assim, as catedrais góticas tinham 800 metros de altura, daí eu vou ficar lá todo mundo, como assim, 800 metros? Tinha 800 metros de teto, daí todo mundo foi lá jogar no Google para ver se realmente tinha 800 metros. Daí chegou no discurso de formatura, todo mundo bem concentrado, meu colega escreve no discurso. Para terminar o nosso discurso, queremos agradecer ao nosso colega Luan, que ele criou uma tese que todo historiador queria ouvir, vai ouvir hoje. Daí todo mundo, não fala das catedrais. As catedrais de Luan tinham 800 metros de altura. Eu falei, meu Deus, era só o que faltava. O Empire State não, daí virou um meme, né? Daí toda vez eu chegava na escola de tarde, quando depois me formei, eu visitar os colegas, os alunos, daí todo mundo, oi, a catedral tá alta hoje? Nem imagina que cruel, né? Quantos trabalhadores morreriam para construir uma catedral de 900 a Torre de Babel, parte 2. Porque o próprio Empire State morreu muita gente ali fazendo, né? Pode crer. 1.500 pessoas no mínimo, né? De acordo com os estudos, né? Que falam, né? Mais de 1.000 pessoas morreram, né? O Cosmopolitan... Eu posso dar verdade, te mando. A Golden Gate, aquilo ali foi feito a sangue, suor e lágrimas, né? Mas, vamos lá, vamos avançando aqui. Então, assim, agradecer ao Luan por essa live. Muito provavelmente a gente vai ter que fazer outras, né? A gente pode pegar assuntos diversos aí da filosofia. Eu vi que tem muito know-how, muito background aí para a gente falar. Luan, assim, o que eu queria dizer? Primeiro, que eu botei como surpresa aqui. Primeiro, o nosso público, porque essa não é surpresa para ti, o Luan me enviou alguns textos, né, que serão publicados quinzenalmente aí na página Filosofia Hoje, e eu já convido, né, o Luan a se tornar, vamos dizer assim, um colunista quinzenal aqui na nossa página. Vai ter esse espaço aí sempre que quiser, para falar de autismo e filosofia, fazendo não a relação, se ele quiser falar só de autismo, de contar uma crônica da vida dele, pelo que eu vi tem muitas, essa crônica aí, por exemplo, aí da catedral de 800 metros, pode por que não? Né? Não, a catedral vai desmanchar se falar história, desmancha. E também convidar o Luan, então, além de ser colunista, a tocar um projeto, uma página, aí eu te convidar mesmo, né? Há um tempo atrás, em 2014, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Acessibilidade aqui de Porto Alegre. Foi uma experiência muito bacana. Sim. A ideia, naquela época, eu tinha de criar uma página para falar aí sobre a acessibilidade, deficiência no geral. Depois, né, com um diagnóstico da minha filha, eu muito pensei em tocar essa página como falando do autismo, só que me faltou pernas, me faltou tempo, me faltou tudo, né? Eu queria te convidar também, se tu quiser, aí, a ser administrador e tocar a página do jeito que tu quiser, só para não ficar parada realmente. Sim, estou à disposição. Me coloco à disposição para ajudar vocês. Pô, que bom, que satisfação, Luan. Então, depois a gente vai falando ali no chat. E a gente conversa até eu passo meu WhatsApp, depois a gente passa meu WhatsApp e a gente conversa. Fica agendado isso aí para organizar.
Perfeito. Então eu quero passar para ti para fazer as considerações finais para o público, por gentileza. Fábio, eu quero te agradecer, muito obrigado pelo convite, que foi gratificante essa live, só que eu peço desculpas dos problemas técnicos, né? Que todo problema de internet a gente serve para muitas vezes também ser um aprendizado para nós também, né? Eu quero agradecer a todos que participaram da live, né? Da participação da página, né? Filosofia Hoje, que é importante, né? E Fábio, eu quero deixar uma frase que eu acho importante, né? Para ti, como é pai, e para todos que são os pais que acompanharam hoje, os filhos também, e as pessoas que também não têm autismo também, e as pessoas que têm autismo. Deixem seus filhos voarem, porque se eles não voarem, quem vai ser aquelas pessoas que vão segurar? E, Fábio, muito obrigado pelo convite para fazer essa divulgação dos textos, né? Porque nós vamos trabalhar juntos, sim, divulgar esse material, sim, porque muitas vezes todo mundo pensa que filosofia é apenas somente uma área de conhecimento, uma área que só serve para. Muita gente diz, ser filósofo é só para encher carreira e encher linguiça. Na realidade, não é. É uma área que vai muito longe no país. Por isso que eu digo que temos vários filósofos ótimos que trabalham em educação, vários filósofos que trabalham com política, várias pessoas que trabalham com tudo. E com isso eu agradeço. Espero mais oportunidades para a gente poder trabalhar juntos. E a todos vocês, estamos aqui para trabalhar o que for possível e o que é necessário. Boa noite a todos e muito obrigado, Fábio. E vamos trabalhar juntos, sim. Que o autismo não seja apenas uma historinha. Que o autismo seja o quê? Uma grande vitória para todos. Obrigado, Fábio. Gratidão. Valeu, até a próxima. Até. Você não saiu?